E agora, mais um episódio do Mulher Plena, o podcast da Mulher Cristã para você. E o tema deste episódio é louvor e adoração. E o Senhor nos concedeu uma entrevistada maravilhosa, gente. Eu sou apaixonada por ela. Ela é minha filha do coração, Ametista Raposo. Ametista, te apresenta aí para a gente começar a tratar esse tema que é de fundamental importância. Nossa, que honra. Honra poder estar aqui compartilhando desse momento. E a apresentação, gente, sempre é difícil, né? A gente ficar falando dos títulos, mas o que eu mais tenho o privilégio de entender que sou é serva do Senhor. Eu vejo que o princípio básico de uma vida, ele é dirigido por aquilo que você se reconhece. Hoje em dia, inclusive, se fala muito de construção de identidade. E dentro dessa construção de identidade, no português bem básico e popular, a gente precisa saber quem que a gente é na fila do pão. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, entendendo e trazendo esses conhecimentos básicos da adoração como estilo de vida, né, e que é essencial para a nossa vivência cristã. Uau, gente, olha como esse papo vai ser profundo. A Ametista, ela não falou dela, né? Eu vou ter que falar. Né? Ela é uma serva do Senhor e o Senhor a capacitou para poder ser abençoada e abençoar as pessoas com essa questão do louvor e adoração. A Ametista, ela é formada em música, ela é formada também em pedagogia, né? E a Ametista é ministra de música da Igreja Batista do Renascença, não é isso? Exatamente. Isso. Conheço a Ametista, gente, há muitos anos, e a mãe dela já deixou ela ser minha filha do coração. Amo a mãe de Ametista, Socorro, um beijo para você. E aí, Ametista, vamos começar então falando a respeito da diferença entre o louvor e a adoração, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, ou que tem o mesmo significado. E aí, fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Não querendo simplesmente fazer um resgate histórico por fazer, mas a ideia daquilo que seja louvor, a gente precisa entender como um reconhecimento, né? O louvor, todas as vezes que eu louvo, eu posso louvar a alguém pelo feito que ele realiza. E quando a gente entende que aquilo que a pessoa faz é bom, a gente eleva essa qualidade e apresenta a característica da pessoa. Então, da mesma forma, a gente trabalha na visão cristã e na vivência, na experiência cristã, né? O louvor, ele vem trazer o reconhecimento de quem Deus é. E, por isso, se fala dos feitos do Senhor. Sim. E aí o livro de Salmos está aí repleto também para dizer dos feitos que o Senhor realizou no meio do seu povo e tem realizado. O que o Senhor tem feito na sua vida? O que Ele tem possibilitado você de viver e reconhecer e atribuir a Ele esse feito, essa realização? A adoração, ela já vem falar dos atributos do Senhor, né? E aí, quando a gente coloca atributo, a gente vem pensar naquilo que vem colocar, vem representar, né, literalmente a pessoa. Como é que eu posso identificar Roseli? Quais são os atributos que a gente consegue perceber na pessoa de Roseli? Quais são os atributos que conseguem ser percebidos na minha vida? E aí a gente só vai poder reconhecer o atributo atribuído à pessoa se caminharmos com ela. É muito fácil. Se conhecermos de verdade. Exatamente. Se não é fake. Não, de forma alguma. É real, é super real isso. Assim como nós temos a possibilidade de viver diariamente uns com os outros e gozar dessa amizade, nós também temos o privilégio de fazer isso em relação ao nosso Senhor. Então, eu só posso dizer quem Deus é se eu tiver a experiência de caminhar com Ele. Porque, senão, eu vou ficar simplesmente repetindo aquilo que as pessoas dizem e não vou ter a oportunidade de ter as experiências na minha vida. De ter um relacionamento íntimo, né? Sincero. E aí eu nunca vou ser marcada. Eu nunca vou ser marcada. As marcas de Cristo não vão estar na sua vida. Exatamente. Roseli começou dizendo que a minha mãe permitiu que eu fosse filha dela. Por quê? Porque aconteceu algum episódio
na nossa vida que nos fez estabelecer uma conexão mais profunda. Sim, né? Porque Socorro é super mãe, gente. Não é para qualquer um que ela vai dar essa filha dela para ser mãe, não. E aí, isso é uma honra para mim. E para mim também. E aí, diante dessa interação, dessa aproximação, porque as situações, sejam elas adversas ou favoráveis, elas nos aproximam. Né? Elas ligam, elas criam liga entre as pessoas. E assim também é com o nosso Senhor. Né? As marcas, elas nos deixam mais íntimas de quem nós queremos nos aprofundar. É isso mesmo, gente. Então, assim, é muito bom a gente entoar canções, mas o nosso louvor não se restringe só a isso. De forma Principalmente alguma. que a gente pode entoar qualquer canção. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito de eu ouvir de manhã, às vezes, uma música, um carro de som passa, tá tocando, às vezes uma música que eu até nem gosto. Mas aí, ó, entrou aqui, eu fico o dia inteirinho fixando, cantando aquela música. Eu digo, mas, meu Deus, não é possível que eu estou cantando essa música. Que às vezes é uma música que é só bobagem, aquela Caneta Azul, por exemplo. Né? Ficou um tempão martelando na minha cabeça. Eu digo, mas, Senhor, então a adoração é mais do que isso, o louvor é muito mais do que isso, é muito mais profundo que isso. Embora, só um adendo, embora nós estabeleçamos um sinônimo de louvor e adoração ser igual à música. E não necessariamente é isso que acontece. Explica um pouquinho isso para a gente, Ametista, porque eu acho que isso é importante até para a gente poder melhorar a nossa adoração ao Senhor e participar do louvor da igreja. Porque, olha, por incrível que pareça, tem pessoas que assim, eu só gosto de hino, aí a pessoa só canta hino. Não, eu só gosto de corinho, eu só canto corinho. E aí, quando a congregação está reunida para adorar o Senhor e o louvor faz parte desse momento, né? Então, o culto tem um momento de louvor, de adoração, de leitura da palavra, de pregação, tudo é importante. Isso. A entrega dos dízimos e oferta. E se eu participo de um e não participo de outro, eu estou quebrando aquilo. Então, fala um pouquinho para a gente dessa separação, assim, explica para a gente. Talvez essa ideia conceitual tenha surgido por causa do próprio livro que nós temos na Bíblia, o livro de Salmos. Sim. O livro de Salmos é um livro que vem trazendo expressões de rendição, de adoração, de oração profunda, de clamor, de arrependimento, de confissão. E o livro de Salmos, ele já tem no seu cunho a ideia de ser um livro cantado. Dentro dessa perspectiva, eu quero acreditar, e a história também apresenta essa narrativa, que tudo que veio sendo colocado como até uma linguagem de uma tribo, digamos assim, aí eu vou colocar a igreja igual a tribo, para dizer que a gente tem uma linguagem própria para expressar aquilo que está querendo. Então, associou-se a ideia de louvor e adoração à música. Só que ficou muito limitado essa percepção, porque louvor e adoração não pode ser limitado somente ao ato de cantar, ao ato de tocar. Né? Então, é essa desconstrução que dentro de uma vivência diária da eclesia que a gente tenta desmistificar, trabalhando que louvor e adoração ele pode ser empregado e utilizado no nosso dia a dia. Está aí a vivência. Né? E como que você tem vivido? Você tem vivido a experiência de acordar e despertar do seu sono e glorificar a Deus, Senhor, muito obrigado por mais um dia? Então, isso é louvor, isso te leva a louvar, isso te leva a adorar o Senhor. E deixar simplesmente de cantar, fazer com que o uso do canto seja louvor e adoração, é minimizar e diminuir demais a visão daquilo que realmente a gente pode expressar diante de quem nós somos, diante de quem Deus é e por aquilo que nós somos. Quando eu digo isso, é porque o homem ele foi criado com um fim. Ele foi criado para glorificar a Deus. Mas se a gente for pegar a história da humanidade, e aí eu quero trazer a ideia da construção da história da humanidade para uma vivência teocêntrica, por isso vou resgatar um pouco da história da Bíblia, a gente vai ver que o Senhor, Deus criou Adão e Eva, e nesse seu ato de criação, ele permitiu que ele trouxe a ideia de que o homem era a coroa da criação. Não simplesmente pelo poder de mando, mas pelo poder que ele também teria de liberdade de pensamento e de reconhecimento de quem o criou. Então, dentro dessa perspectiva,
a gente precisa trazer um reconhecimento de que louvor e adoração nós só podemos render para quem é um Criador de fato. E eu acho fantástico a questão da gente pensar que o nosso Senhor é o único que, para ele aceitar um culto, esse culto precisa ser consciente. Sim. Né? Outros deuses, né, aceitam culto de qualquer forma. Então, às vezes as pessoas estão cultuando algo que eles nem imaginam que eles estão cultuando e o Deus lá está recebendo. Exato. O nosso Deus não, ele quer que a gente seja livre. Ele respeita, né, o nosso livre-arbítrio. Então, ele não aceita um culto, um louvor, uma adoração de qualquer maneira. Precisa ser de fato do nosso coração e precisa ser consciente. Totalmente. A exemplo disso, nós temos o povo de Israel que viveu no Egito e que precisou peregrinar durante um certo período para tirar, inclusive, da sua mente que eles eram escravos. Sim. E detalhe, nesse episódio, nessa narrativa bíblica, né, que eu não vou colocar nem como episódio, porque a gente pode associar a história, e eu vejo que aquilo que está na Bíblia são narrativas, né? São coisas, foram situações que de fato aconteceram. Reais. Exato. A gente vê que o povo precisou entender que esse louvor e essa adoração partia de um compromisso que eles teriam que ter com Deus. Mas, no momento, essa relação era intimamente ligada a quem governava a sua vida. Né? E quantas vezes nós nos vimos ligados àquilo que governa a nossa vida? E aí fica estabelecido o nosso Deus. Quem fica sendo o nosso Deus no nosso dia a dia? Né? Qual o reconhecimento que nós damos? Será que nós valorizamos mais as nossas atividades, aquilo que precisamos de fato fazer? Certa vez eu achei interessante a cena de um filme, quando o personagem perguntava para o outro, quem você é? Uma questão de identidade. Quem você é? Aí ele falava todas as formações, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Aí ele, mas se você não tivesse isso, você seria o quê? Aí ele disse, se não tivesse isso, eu seria o pai. E se você não tivesse os filhos? Aí ele, eu seria o marido. E se você não tivesse o casamento? Aí ele, eu seria um servo de Deus. Aí ele disse, e por que e qual a importância disso na sua vida? Aí ele replicou dizendo, isso é muito importante na minha vida. Mas foi a última coisa. Aí justamente ele falou, mas não foi a primeira que você colocou. Né? Então, aquilo que você faz para aquilo que você dá mais importância é que você estabelece como Deus na sua vida. Sim. É que você estabelece como ídolo na sua vida. E a ideia de culto, de adoração ao Senhor me leva a entender conscientemente o motivo pelo qual eu fui criada. Eu fui criada para ser coroa da criação, e como coroa da criação, eu preciso desenvolver um papel, mas um papel dentro de uma consciência. E não somente de uma consciência que as pessoas tenham que me rotular por ser a religiosa, mas de uma consciência que eu tenho comigo, com o outro e com Deus. Afinal de contas, esse é um dos primeiros mandamentos. É o primeiro mandamento, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Isso mesmo, é profundo, né? Não é demais. E eu fico pensando como às vezes as pessoas acham que a responsabilidade do louvor da igreja é só do ministério de louvor, e não é, né? O ministério do louvor, ele tem a responsabilidade de conduzir o louvor, né? De conduzir, por isso as pessoas ensaiam bastante, por isso as pessoas consagram sua vida, mas assim, mesmo eu que não tenho a voz bonita, né? Deus não me deu uma voz bonita para cantar, mas ele deu para Carla e Larissa, então eu nem vou reclamar com ele. Não, ametista, a voz das meninas não é bonita? Gente, ela canta também. Eu não, mas Larissa e Carla têm a voz bonita, ametista, elas têm a vozinha bem afinada. E mesmo quando a gente reconhece que não tem a voz, né, afinada, na hora do louvor é importante a gente abrir os nossos lábios, confessar o Senhor, adorá-lo, cantar junto com a igreja, né?
E para esse momento e para todos os outros do culto, a gente precisa ter, sim, essa postura racional de prestar conta diante do nosso Deus, daquilo Sim. que a gente tem feito, de adorá-lo, né? De se sentir parte. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas dessa construção, né? A segunda igreja, que nós já fomos membro, a Ametista e eu, eu acho legal que tem escrito assim uma plaquinha, Templo da Segunda Igreja, né? Então, assim, a igreja não é o templo, gente, a igreja somos nós somos pedras vivas, ali é o templo, e lá tinha escrito Templo da Segunda, é o templo físico. Então, nós, como igreja do Senhor, precisamos perceber isso no nosso dia a dia, né? E buscar viver para a honra e glória desse Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Mesmo nos momentos alegres, porque nos momentos alegres também a gente pode acabar se excedendo, nos momentos de dor, nos momentos de prazer. E isso é muito bacana. E agora que a gente já está aqui com a Ametista, eu quero explorar, fazer uma pergunta para ela que eu sei que é bem difícil, mas eu vou botar ela nessa saia justa, porque eu sei que ela pode responder. Suspense, né? Ametista, e hoje, infelizmente, com esse monte de música gospel, de banda gospel, de tanta coisa gospel, a gente tem visto tantas letras que não são cristocêntricas, letras que não são bíblicas, né? O que você acha disso? Como é que você vê isso? Como é que nós, Igreja do Senhor, podemos abrir os nossos olhos para fazer uma seleção mesmo natural daquilo que é bíblico e daquilo que não é bíblico? Curiosamente, ontem nós estávamos vindo do culto e recebemos um feedback de uma irmã da igreja para que nós estivéssemos cantando, trazendo mais os hinos para a nossa experiência de culto. E aí ela especificou, ela disse assim, Amê, coloca do cantor cristão. E eu estava comentando dentro do carro, quando nós estávamos vindo, que eu falei assim, gente, imagina só se eu colocasse se da vida as vagas procelosas são dentro do da nossa vivência. Tinha que estar com dicionário, livro. Aurélio, não, agora é Google, né? É mais acessível. Mas é interessante a gente perceber que, a ideia de se cantar hinos, ela traz um enriquecimento. Sim. O hino existe também, e quando eu falo hino, queridos, por favor, entendam que eu não estou trazendo simplesmente o direcionamento para aquilo que está registrado no inário para o culto cristão ou para o cantor cristão. Eu estou colocando o hino dentro de uma abrangência maior musical. E aí, quando a gente vem trazendo a ideia do hino, a gente precisa trazer também um acompanhamento da história paralelo a isso. Nós não podemos desvincular essas relações. Então, a ideia da música na história, ela tem que ser apresentada dentro do contexto. Eu preciso trazer um vernáculo que seja acessível às pessoas que se encontram comigo, né? Assim como eu não posso usar um dito popular dentro de uma estrutura que requer uma formação, uma linha mais formal, eu também não posso usar da forma contrária. Mas, dentro da nossa vivência de igreja, a gente, de fato, tem experimentado isso nas músicas, né? As músicas, elas têm trazido uma vertente mais simplista, né? Se assim eu posso colocar, se eu posso adjetivar dessa maneira. E essa maneira mais simplista também nos faz ter uma fé mais simplista, mais rasa, né? Por que eu digo isso? Porque se a gente for considerar aquilo que acontece dentro de uma estrutura de culto, e aí as pessoas que vão estar nos acompanhando precisam entender que nós estamos também trazendo esse contexto para uma ambiência de culto, né? Dentro de uma ambiência de culto, nós temos a execução de 4, 5 músicas, e o tempo da palavra é destinado a 25, 30 minutos. É uma experiência que nós temos é que a música ela acaba fixando mais do que a palavra. Isso já não sou eu que estou dizendo, não, tá, querido? São os estudiosos que apresentam essa relação, porque a musicalidade ela acaba regendo a nossa vida. As nossas emoções. Totalmente. A gente acabou de dar o exemplo que a gente às vezes escuta uma música que a gente nem gosta e fica com ela remoendo na cabeça, como diz, né? Exatamente. E a música ela traz essa força
Se você está triste, você tem uma música para sua tristeza. Se você está eufórico, você tem uma música para euforia. Se você está alegre, você tem. Se você está reflexivo, você tem uma música para reflexão. Então, a música ela vai acabar ditando muito do conhecimento que a gente pode vir a ter sobre algum assunto. E, às vezes, esses assuntos surgem, essas abordagens surgem para que a gente vá até mais em busca quando se ouve, né? Por que eu estou colocando isso? Existem letras de música que elas são simplistas, né? No sentido de diminuir as experiências que nós podemos desenvolver dentro de uma ideia de culto. Eu não posso simplesmente usar de repetição, 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 né? A repetição ela precisa ser significativa. E quando a gente fala de construção de música, eu não tenho que falar como musicista também, que ela não vai estar contida simplesmente no verso. Ela vai estar contida também na sua formação melódica, na sua formação harmônica, que vai ser a junção de outros instrumentos e que vão trazer um impacto forte sobre as nossas vidas. Então, isso acaba determinando. Por isso que trabalha nas nossas emoções, por isso que mexe tanto com a gente. É isso mesmo. E aí, assim, ainda dentro dessa questão do gospel, dessas coisas, a gente percebe, eu vou me arriscar a falar aqui, que às vezes as pessoas gravam algumas questões, até que algumas são extras bíblicas, né? Não estão na Bíblia, e as outras são assim antibíblicas, são contrárias ao que a Bíblia diz, e a gente parece que as pessoas gravam aquilo para vender, para ganhar dinheiro, porque o público, né, cristão, público gospel, compra. Exato. E aí, como é que a gente faz assim, diante de tudo isso? Esse hoje em dia tem sido um desafio, eu vejo, principalmente para os líderes. Por quê? Porque se a situação... Meus queridos, eu vou falar também de modo... Ela realmente me colocou numa saia justa. Literalmente. Mas é um debate que a gente precisa, né? Nós precisamos desenvolver realmente. Vai muito também da percepção que a liderança tem. Existem alguns líderes que acreditam que podem permitir que aquilo aconteça e, a partir daí, trazer o ensinamento. É um risco. É um risco. É um risco grande. É um risco grande, porque permitir que aconteça para depois trazer o ensinamento nem sempre vai produzir o efeito eficaz. Pode até acontecer um tiro no pé, né? Tipo assim, olha, mas antigamente era assim, por que mudou? Por que não pode mais? Eu só vim porque era desse jeito. Exatamente. Entende? E aí nós podemos entrar naquela seara de fazer o que o grupo gosta. Sim. E quando entramos nessa seara, nós nos separamos, nós nos desvinculamos daquilo que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Deus, de fato, não vai querer que nós estejamos ligados a Ele por obrigação. Ele quer liberdade e Ele nos dá essa liberdade. Mas a liberdade ela não precisa ser confundida, não precisa e nem deve ser confundida com libertinagem. Sim. Né? Porque é uma linha muito tênue para entrar nesse viés. Né? E a respeito disso, a gente ainda pode até trazer a consequência que a música também está trazendo hoje em dia no meio das nossas igrejas. Sim. Quais são a consequência? Hoje em dia, meus queridos, nada contra, nós estamos debatendo, só para que a gente avance na conversa. Mas hoje em dia também existem igrejas que já estão pintadas de preto, desligam as luzes no momento de culto, para criar uma ambiência. Os técnicos, as pessoas que são especialistas, elas dizem, inclusive, que o preto favorece a iluminação, porque você usa o grid na frente, né? Então tem uma possibilidade de iluminação, fica mais evidenciado, né? Mas, tirando essa ideia estrutural, nós precisamos lembrar simplesmente que, eu ainda reportei ainda há pouco, que o povo de Israel foi um povo escolhido,
e que ficou durante muito tempo cativo como escravo no Egito. E Deus chama Moisés para que leve o povo para a liberdade. Só que durante todo esse período, que foram 40 anos, eles ficaram peregrinando no deserto para que eles pudessem mudar de mente, mudar a mente, né? E aí a gente vai lá para Romanos 12, né? Para que a gente, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que a gente tenha o quê? Uma renovação de mente. A mudança de mente, ela nos faz perceber que a intenção do louvor, a intenção da adoração, ela independe do local aonde eu esteja. Seja ele branco, preto, cinza, amarelo, independe. E o nosso culto precisa ser racional, né? Totalmente. Então, quanto mais intervenções tiver, né, para que minha mente seja intensa, ou eu já não estou mais naquele estágio de culto consciente. Exatamente, eu estou sendo levada. Eu já estou sendo levada. E a música, ela acaba levando você a desenvolver comportamentos, né? E dentro de um culto racional, essas percepções elas não são aceitáveis, porque a própria palavra diz que você tem a liberdade. Você tem a liberdade de fechar os olhos, de levantar suas mãos, de bater palmas, né, de executar os instrumentos, né, dentro de uma estrutura de ordem. Então, nós precisamos ter, exatamente, na ideia da reverência, nós precisamos ter essa consciência. Essa consciência. E essa consciência, ela passa pela construção do indivíduo. E aí a gente volta para a ideia do eu, da identidade, de quem nós somos em Cristo. Efésios, capítulo 2, vocês podem fazer a leitura, fazer acompanhamento da leitura e marcar. A Bíblia está dizendo quem você é em Cristo, lá em Efésios 2, você é escolhido, é amado, foi perdoado. Então, dentro de tudo aquilo que está sendo colocado para você, você vai incorporando isso como algo real e de profundo crescimento para a sua vida. E isso vai passar, e essas características elas acabam sendo internalizadas quando nós nos dispomos a praticar aquilo que temos aprendido. Aí que a brincadeira do culto fica mais gostosa, porque a gente sabe que não vai existir interferência de pessoas nenhuma entre nós e o Senhor. Sim. Uma coisa é o culto que eu presto ao meu Senhor individualmente, no dia a dia. Outra coisa é o culto coletivo. Quando nós estamos na igreja como comunidade, nós dizemos, inclusive, que nós somos o quê? O corpo de Cristo. Né? O corpo que tem muitas faces, muitas formas e que trabalha de diversas maneiras. E esse exercício ele é dinâmico. E para ser dinâmico, ele só pode ser dinâmico se todas as pessoas tiverem minimamente o entendimento daquilo que precisam fazer e de quem elas são nesse exercício e de por que elas fazem. Porque, imagina só, nós estamos num estúdio onde temos pessoas que estão operando, né, aparelhagens para captar essa nossa imagem, né? E dentro de um contexto cristão, essas coisas, e aqui existe uma remuneração, né? Dentro desse exercício, no momento, existe uma remuneração de erário. Quando nós vamos para a vivência da eclesia, da igreja, isso é comum, né? Não é pago, não é imposto. Por quê? Porque existe o princípio de entregar ao Senhor aquilo que ele já devolveu, que ele deu a mim. É um princípio de mordomia. Sim. E isso tudo é adoração a Deus. É o reconhecimento de que aquilo que eu tenho, que aquilo que eu sou, vem das mãos do Senhor. E viver isso é maravilhoso nos nossos dias. Quando a gente traz isso para uma vivência, inclusive de família, a gente consegue perceber os feitos que o Senhor tem realizado no nosso dia a dia.
Isso mesmo, né? Por isso a Bíblia diz que a gente deve contar e cantar as maravilhas que o Senhor faz, né? Exato. E que não são poucas. De A gente forma pode alguma. viver isso. E aquilo que tu falaste no início, né? Da adoração como estilo de vida, né? O nosso estilo de vida, quando a gente tem um relacionamento com o Senhor Jesus, a gente pelo menos deve se esforçar para ter uma vida mais reta, para ter uma vida mais compreensiva, para ter uma vida, né, íntegra, uma vida em paz. E isso não é exatamente fácil. Não por causa do Senhor, mas por causa nossa, do ser humano, né, junto ao meu pecado. A Ametista também é maravilhosa, mas ela deve ter os pecados dela. Junto o pecado aqui, um pecado ali, fica muito mais complicado. E na minha vida cristã, algumas coisas que são, às vezes, difíceis de fazer, né? Eu digo assim, ô Senhor, eu vou fazer isso só porque eu te amo, porque o meu desejo do coração é fazer diferente. E eu gosto de dizer assim, ô Senhor, outro dia até uma amiga estava rindo e falando disso. Eu disse, Senhor, eu vou fazer isso, assim, recebe como um culto agradável a ti, porque o esforço que eu estou fazendo para fazer isso, e eu não estou sendo hipócrita. Eu estou dizendo que a minha vontade, né, minha, Roseli, pessoal, era de, sei lá, chutar a barraca, fazer. Mas por amor a Cristo, eu reconheço que aquilo não seria uma atitude mais sábia, uma atitude, né, mais coerente, não seria uma atitude que traria frutos bons para mim, às vezes para minha família, às vezes para o meu trabalho, às vezes para minha igreja. Então eu recuo em virtude de confiar no Senhor e saber que a orientação dele é melhor. Mas isso, ainda que eu tenha essa ideia racional, né, e tenha uma experiência com o Senhor atrás, então eu olho para a minha vida atrás e vejo que todas as vezes que eu fui obediente, foi maravilhoso o resultado, e todas as vezes que eu fui desobediente, ou que eu não fui atenta, que eu não fui sábia, não observei aquilo, isso trouxe prejuízo, isso me dá mais confiança, me anima a prosseguir em fé. E eu gosto de dizer isso para Deus. Senhor, recebe isso como um culto, como uma adoração. Então, a vida cristã não é um conto de fadas, né? É uma vida real, que enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter, né, problemas. Enquanto a gente estiver com esse corpo aqui na Terra, né, a gente vai ter doenças, né, situações familiares de dor, de tristeza, porque nós temos um corpo perecível, mas a gente é capaz de viver o contentamento, a experiência de sentir a presença do Senhor em todas as situações, né, e isso nos dá leveza para viver aquilo, ainda que você chore, ainda que você tenha momentos que você, né, se sinta mais frágil, mas você está ali, ó, firme no Senhor. Por isso que para algumas pessoas às vezes parece loucura, né? Num culto fúnebre, aí você está ali cantando, né? Você está agradecendo a Deus a vida daquela pessoa, você está dizendo para Deus que você reconhece que aquela pessoa veio de Deus, que está indo para Deus, você reconhece que foi bênção ter ali, e para algumas pessoas que estão de fora é estranho, né? Então, assim, a adoração é feita em todos os momentos, né? Sim. Na situação de alegria, na situação de dor, numa situação de despedida, porque a gente reconhece que o Senhor é o Senhor da história. Exatamente. Né? E que nada escapa ao senhorio dele. Ele está no controle de tudo. E é interessante a gente perceber, a despeito disso, o texto bíblico, quando Jesus confronta o jovem rico. Sim. O jovem rico, ele fala, Senhor, eu faço isso, eu dou entrego dízimo, oferto aos pobres, eu sou gentil, eu sou piedoso, eu sou. Aí Jesus o adverte para uma coisa. Ele diz, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo, dá tudo que tu tens e vem e me segue. Então, eu posso ser uma pessoa boníssima. As pessoas podem acreditar, inclusive isso a mim. Mas existem, é só para que a gente perceba, queridos, que existem coisinhas pequenas que dominam o nosso coração. E aquilo que domina o nosso coração é que nos separa do Senhor. Então, a vivência cristã, ela não se torna fácil, porque existe um reconhecimento de que aquilo que eu tenho para fazer, eu preciso fazer, inclusive, em obediência, como tu colocaste, né? Mesmo sabendo que eu não queria fazer, né? O Senhor está sendo tão pesado fazer determinada coisa, mas em obediência você pode se submeter. E aí entender que
a ideia da submissão ao senhorio de alguém é relevante na sua vida. E é interessante também nós considerarmos que todos esses princípios eles podem ser vivenciados com as pessoas que nós temos à nossa volta. Né? Dentro de um ambiente familiar, nós somos subordinados aos nossos pais. Dentro de uma estrutura de igreja, nós somos subordinados aos nossos líderes. E vale ressaltar que não precisa ser somente o pastor, o líder, porque eu posso fazer parte do ministério de música e ter alguém que seja superior a mim. Né? Então, eu tenho que está ali debaixo da submissão, que está na submissão daquilo que está sendo colocado para mim, como vivência, como direcionamento para a execução dos atos. Todos os ministérios têm a sua própria autonomia, mas, por exemplo, a educação religiosa é um ministério que, de certa forma, integra os outros, né? Então, assim, não sei se a tua igreja tem um ministério de planejamento, a própria EBD, tu não vai fazer o ensaio do louvor na hora da EBD. Não tem como. Né? Só para ver assim, como essa submissão ela pode se dar em amor. Exato. Que é mais fácil, mas em algum dia ela pode se dar por pesar. Exato. Não, e eu trago também essa percepção para que a gente entenda que relacionar-se com Deus é estar como se estivesse relacionando com o próximo. Porque as pessoas colocam a percepção de Deus como alguém que está lá no céu, mas distante, assim, acima da terra, mas passando do universo, passando por todos os outros planetas. E não é essa a percepção. Né? A percepção é que Deus está dentro de nós, Ele habita em nós. O Espírito Santo foi colocado quando Cristo passou pela morte de cruz. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso que, diante das situações adversas e contrárias e, às vezes, pesadas que a vida nos permite viver, e aí, assim, eu uso a palavra de permitir viver, porque a Bíblia nos coloca que tudo que nós passarmos é porque nós temos a força necessária para passar, nós podemos passar, nós suportamos aquilo, a Bíblia assim nos coloca, mas nós suportamos porque nós aprendemos a descansar. E a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em Cristo Jesus, porque nós sabemos de quem é o controle de todas as coisas. E a adoração e louvor só se rende a quem nós de fato sabemos quem é dono de todas as coisas. Se a gente for para o reino animal, a gente sabe que dentro dos grupos, né, na classificação dos animais, existe o animal que prepondera sobre os outros. Então, ele é o rei daquele grupo. Né? Dentro da nossa vivência humana e cristocêntrica, nós entendemos que Cristo reina sobre as nossas vidas. E isso precisa ser levado para uma vivência prática, para que as pessoas que não têm essa experiência, elas também possam compreender minimamente que é super racional aquilo que nós falamos, né? E nada desassociado de uma vida comum. Eu acho curioso que até existem alguns comportamentos que nós utilizamos também no dia a dia, que a gente, enquanto cristão, fala assim, porque a gente não deve cantar a música do mundo. Mas nós não estamos no mundo. De qual mundo que nós fazemos parte? Né? Então, nós precisamos também, enquanto cristãos, termos essa consciência de que nós estamos, mas nós não somos do mundo. Por isso, a ideia da distinção, por saber a quem nós servimos. Né? Essa questão que tu está falando é muito interessante, e eu conheço algumas pessoas que depois que se convertem dizem assim, eu gosto muito, só escuto música de Deus no carro, só escuto música, e às vezes escuto umas músicas onde Cristo não é o centro, onde o centro é a pessoa, e acaba construindo uma ideia de Jesus, né, uma ideia de Deus totalmente equivocada, porque como é que eu vou colocar? Da primeira decepção, vamos dizer assim, que a pessoa tem, então a pessoa quer muito isso. Ou então alguém está doente e falece. Ou, enfim, da primeira decepção que a pessoa tem com Deus, mas como? Aí eu digo, mas amado, isso não está na Bíblia.
Não, mas eu escutei fulano falando, eu escutei na música, tem na música tal. Mas nem tudo que tem na música tal está na Bíblia. Nem tudo que você escutou fulaninho falando está na Bíblia. Exato. Então, assim, é muito importante a gente, nós cristãos, você, mulher plena, ter esse cuidado de ler, né? Deus coloca escrito, por isso Jesus várias vezes disse, olha, como está escrito. Deus deixou escrito para nós. Então, assim, nem todas as músicas que estão por aí com o selo gospel, de fato, são cristãs, né? E tem muita música hoje que é falando da pessoa, colocando a pessoa. São músicas, até mesmo a gente pode dizer, hedonistas. Né? Não são músicas cristocêntricas. E a gente deve ter muito cuidado com isso, porque as pessoas acabam crendo nesse Deus, né? Que é onde é como se a igreja fosse um supermercado de bênção. Quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo outro. E não se preocupam do que ela oferece para o Senhor, né? Então, assim, a Bíblia diz que a gente morreu com Cristo. Né? Então, eu estou morta, né? E eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Então, como é que a gente pode ter essa expressão de louvor que reflita isso? O que a Bíblia diz. Outro dia eu ouvi um post, não me lembro agora, falando isso, mostrando 2 pregadores, né? Um falando disso, olha, Cristo veio para lhe dar isso, para lhe dar aquilo, só para dar. E o outro diz, olha, nós estamos aqui porque nós devemos fazer aquilo que a Bíblia diz, nós devemos morrer pela causa de Cristo. Aí ele diz, olha, essa aqui é uma pregação hedonista e essa aqui é uma pregação egocêntrica, cristocêntrica. Então, como é que a gente vive isso? E o louvor tem um papel muito importante. Quando eu me converti, eu escutava muito Logos, eu ainda escuto hoje. Mas foi tão bom, assim, algumas coisas eu não entendia e eu tinha uma amiga que foi assim, me discipulou. Eu tive 2 discipuladoras mulheres incríveis. Foi a Dalgisa e Nira, maravilhosas. Estou assim, puxando o saco das 2, chalerando para elas virem aqui. E para falar sobre discipulado, né? Vai ser ótimo. E eu ouvia muita coisa do Logos e algumas coisas que eu não entendia e eu corria na Dalgisa, isso aqui eu não entendi direito. Como assim? Porque eram coisas assim que mexiam com a minha alma, né? E hoje as pessoas só querem água com açúcar. Não querem, assim, viver esse relacionamento de vida normal, de vida adulta. Sim. E é aquilo que a gente fala, né, dos relacionamentos rasos. A ideia de que a igreja é um clube social, a ideia de que Deus é sempre o bonzinho, a disseminação da palavra gratidão. Tem até pessoas, uns artistas que ficam já tirando onda com isso. As pessoas, nós estamos, enquanto cristãos, também eu posso dizer assim, perdendo o entendimento ou deixando que, na verdade, que as coisas, que o entendimento sobre o que seja fé, o que seja de fato ser grato, seja simplesmente disseminado como uma palavra que não tenha a sua raiz mais aprofundada, sabe? Que não cresça como bambu que cresce para o chão e abre as suas raízes. Por isso é forte. Exata. E verga, mas não quebra. Mas não quebra, exatamente. Por isso que muitos de nós estamos quebrando, estamos apostatando da fé, estamos trazendo dúvidas até no meio da eclesia, da igreja. E isso traz também um dano, né? Traz o peso, porque alguns se perdem, né? E a palavra de Deus ele vem trazendo para a gente que a palavra de Deus vem trazendo para a gente que a semente ela é lançada. Como vai estar o seu coração para receber, né, essa mensagem? Será que vai estar como terra fértil? Será que vai estar como um espinho que vai matar logo a palavra? Será que vai estar só pedra? Então, cultivar esse terreno é necessário. É necessário para que a intenção de oferecer algo ao Senhor seja sincera. Para que os nossos lábios, ao se abrirem, falem de fato de quem nós somos. É muito fácil as pessoas perceberem em nós quando nós estamos representando alguma coisa, né? A ideia, quando conseguimos perceber que o culto ele precisa ser trabalhado dentro dessa racionalidade,
a gente também precisa entender que estamos trabalhando ali com diversos corações. E quando eu falo de corações, nesse sentido, eu estou falando de emoções, né? Então, a pessoa que está conduzindo a música, ela precisa não somente falar da experiência que ela teve, mas ela precisa ter a sensibilidade do alto de fazer com que as pessoas que estão ali envolvidas nesse contexto reconheçam a soberania do Deus Trino, porque é a Ele que vai ser dado o louvor e a adoração. Então, eu nunca devo falar simplesmente de mim, falar por falar, porque essa semana o Senhor falou comigo. Glória a Deus, porque o Senhor falou comigo. Mas quando nós estamos dentro de uma perspectiva de coletividade, eu deixo aquilo que simplesmente o Senhor falou para mim e trago a palavra do Senhor para o coração dos irmãos, porque João 4:23 fala dos verdadeiros adoradores. A forma como eles vão adorar o Pai precisa ser em espírito e em verdade. Então, como é que a gente pode estar apresentando o nosso Senhor Jesus, a vivência de Cristo, para os nossos irmãos se tornarem também verdadeiros adoradores? Isso é de fundamental importância para que a gente construa conhecimentos sólidos, porque essa experiência de culto, ela é marcante na minha e na tua vida, né? De quem participa. Eu tive várias experiências de convidar amigas minhas para que estivessem no culto, e quando elas ouviam simplesmente você tem valor, o Espírito Santo se move em você, elas não sabiam nem o que era aquilo, mas elas sentiram uma coisa e disseram: Métis, o que é isso, Métis? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? E é muito... A singularidade, né, do amor de Cristo, e fala que chega até né? Nós da maneira assim, totalmente singularizada, daquilo que a gente precisa. E trazer esses corações para reconhecer Jesus Cristo é de fundamental importância no momento de culto. E é tão profunda essas questões, né, Ametista? Por isso eu convidei a Ametista, gente, porque a Ametista tem, assim, além de todo esse conhecimento didático, né, ela tem uma experiência de vida e pessoal com o Senhor assim bem intensa. E quando você fala assim que a Bíblia nos traz isso, você destacou agora, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, assim, nessa adoração é importante a gente, né, alimentar esse Espírito Santo que habita em nós, né? Então, assim, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e nos dá nos sela, né? E nos dá essa certeza de quem somos, né? Eu sou filha do Deus eterno. Exatamente. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Mas a Bíblia diz também que a gente não deve entristecer o Espírito. Sim. Né? Sim. A Bíblia também diz que eu não devo abafar o Espírito, não extingais o Espírito. Então, assim, se a gente não tem uma conduta de crescimento, de crescer no conhecimento do Senhor e de buscar viver essa vida de intimidade, e eu até diria mesmo de cumplicidade com o Senhor, no sentido mais pleno da palavra, a gente acaba conhecendo e se afastando. Sim. Né? Então, assim, a importância, eu sou apaixonada pela Bíblia, gente, eu me converti lendo a Bíblia, quanto mais eu leio, mais eu fico encantada, porque o Senhor é muito didático, e Ele nos mostra, então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, então, assim, é importante você estar conectada da melhor maneira com o Espírito Santo de Deus que habita em você, mas também em verdade, né? Em verdade, você é cristão de verdade, você conhece o Pai em verdade, você leva uma vida de verdade, né? E essa vida de verdade que, por mais que eu me engane, que eu engane o outro, eu não posso enganar ao Senhor, né? Requer de nós esse compromisso, né? Quando Jesus entra no templo e afasta os cambistas, né? E faz aquela arruaça toda, ele não está fazendo aquilo por capricho, ele está fazendo aquilo para defender, né, aquela casa que era uma casa de oração, de adoração, né, a verdade. Então, nós precisamos voltar às origens, né, buscar essa verdade dia após dia, em todos os momentos, para poder viver o que você colocou desde o início, né, a adoração como estilo de vida. Exatamente. E quando a gente traz esse entendimento, a gente pode até cantar
Só este ela, é o gente. dia do Senhor. Só ela que vai cantar, se eu vou cantar. Não. Canta, ametista. Força de expressão. Mas citando a letra de um hino, né? Que esse é o dia do Senhor, é um dia de descanso e de louvor. De louvor. Né? Porque lembra que a semana ela já passou, mas o Senhor guiou-nos bem. E muito bem, né? E o seu Verdade. povo se lembrou que reunido bênçãos tem. E é muito interessante saber que a terceira estrofe fala, né? Dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Vimos te pedir perdão. Olha só o reconhecimento. Ó amado Redentor, mostra a tua compaixão ao contrito pecador. E é muito interessante a gente perceber que se uma mãe se compadece do filho, quanto mais o nosso Senhor Jesus. Né? Por isso que ele é digno de receber todo louvor, toda adoração e toda a rendição das nossas vidas. E que as pessoas possam simplesmente provar e ver que o Senhor é bom por meio desses muito comportamentos que até nós desenvolvemos. Verdade. Uns com os outros, porque nós precisamos desenvolver esses comportamentos também uns com os outros, para que tenhamos a possibilidade de reconhecer Deus no meio dessa relação. Isso mesmo. Ô, Ametista, muito obrigada por estar aqui conosco, falando de um tema que é tão importante, tão complexo, e às vezes também tem essa saia justa, mas faz parte. A gente precisava falar dessas questões, que às vezes são questões que ficam um pouquinho esquecidas, mas que fazem toda a diferença, tanto para o nosso relacionamento com Deus, para o relacionamento da igreja como um todo com o Senhor. E, Ametista, agora eu quero que você deixe assim, uma mensagem para mulheres plenas que nos assistem e que você finalize cantando. Pode cantar aí o refrão dessa canção aí. Eu não vou me arriscar a cantar, mas quando eu crescer eu quero ter uma voz igual de Ametista. Pois bem, mulher plena, Deus te fez realmente para que você viva o significado dessa palavra na sua inteireza. Não menospreze literalmente o dom que há em você. E quando eu estou falando isso, não estou citando a Bíblia por citar, mas é para que você entenda e desenvolva em você as características que vão fazer com que você se desenvolva como pessoa, no sentido de ser mulher, mãe, filha, amiga e serva do Senhor. Né? Reconhecer-se como alguém que é herdeira de um mundo, né? É maravilhoso. E poder desenvolver esses relacionamentos enquanto estamos vivendo no nosso dia a dia só enobrece a nós mesmos enquanto pessoas, porque nós temos a possibilidade de crescer, nós temos a condição de nos aprimorar, que o bacana da vida é justamente isso, é se aprimorar enquanto pessoa e saber que podemos confiar, né? Colocar os nossos corações diante do Senhor. E aí, Provérbios 4:23 também vai trazer uma verdade tão singular para cada uma de nós, né? Provérbios 4:23 diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, sobre tudo, nós devemos guardar o nosso coração, porque é justamente dele que procedem as fontes da vida. Então, não é a minha palavra que precisa valer, não é a palavra de Roseli que precisa valer, mas é a palavra do Senhor. Amém. Que ela prepondere sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre as tuas emoções. E que Amém. Você saiba o quanto que você é primorosa e valorosa no Senhor Jesus Cristo. Amém. Demais, né, gente? Maravilha. Isso mesmo. Agora ela vai dar essa canja aí pra gente. Vai lá, Ametista. Então, olha, gente, se você não está inscrito no canal, se inscreve, convida as amigas, tá? E vamos finalizar com a Ametista aí cantando aí. Gente, então eu vou cantar... o que você quiser. Gente, enquanto ela canta, eu vou falar aqui uma historinha aqui. A Ametista chegou na nossa igreja, né? Ela já era membro, ela foi para o seminário. E quando ela voltou, eu que estava ensaiando o coral infantil. Gente, na eu tinha a ajuda de Carla e Larissa. E era um coral infantil grande, assim, com 40 crianças. E eu ensaiava, assim, palavra por palavra da cantata, era com playback. Mas, assim, enfim, o Senhor dava um jeito, saía tudo bonitinho, né?
E eu estava lá, Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia. Aí eu dizia assim, ô Ametista, eu te amo, mas depois que tu chegou eu fico com uma vergonha de estar à frente do coral infantil. Ela, cheia de bobagem, menina, tá ótimo, ó, a generosidade da bichinha. Vai lá, Ametista. Gente, é aquilo que a gente faz, né? A Bíblia não fala que a gente faz tudo mediante a nossa força, conhecimento, entendimento. Então é ótimo para o Senhor, e tem muitos excelente. Frutos, né, do coral, graças a Deus. Muitos mesmo, né? A música que eu vou cantar, ela traz um entendimento de que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, tá? Gente, eu nem fiz aquecimento, tá? Vai lá, sem aquecimento mesmo. O pessoal vai modulando, né? Vai com a Lisa aí no final. A música diz assim: se os problemas parecem não ter solução, se as mágoas inundam o teu coração, há alguém que estende a sua mão, é Jesus, o seu mestre e Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do ar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é o meu e também teu Senhor.